Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é iniciante nos investimentos ou já tem alguma experiência, mas está com dúvida de como organizar, como consolidar sua carteira de investimentos, todos os ativos que você tem, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje a gente vai falar de algumas ferramentas que existem no mercado, as mais populares, e vai fazer a escolha de duas, uma gratuita, uma paga, com base na minha experiência que você pode utilizar para gerenciar os seus ativos. Gostaria de fazer uma observação que isso é uma escolha muito pessoal. Alguns vão simpatizar com uma ferramenta, outros vão ter mais apreço por outra, por questão de cores, usabilidade, layout das ferramentas. Então eu sugiro que você baixe o app, entre nos sites, vou deixar os links na descrição do vídeo e compare, analise, utilize o meu vídeo como uma base, uma comparação, mas tire sua própria conclusão. Entre na ferramenta, entre no aplicativo, porque você vai tirar suas próprias conclusões com base em outras características que podem ser relevantes para você e não necessariamente para mim. Estou compartilhando a minha experiência, de quem já tem uma experiência de aproximadamente 10 anos em investimentos e já já utilizou diversas ferramentas, diversos sites e hoje toma essa decisão através dessas duas ferramentas que eu vou falar mais à frente, que fazem muita diferença para mim e me ajudaram muito na minha vida como investidor. E eu gostaria de ter ouvido alguns anos atrás, que facilitaram a minha jornada. Então, se você está numa fase inicial, tenho certeza que se você seguir essa jornada, seguir esses passos, vai fazer muita diferença na sua vida. E continue estudando, continue pesquisando, vendo novas ferramentas e com o passar dos anos, você vai tirar suas próprias conclusões, vai tirar sua própria análise de outras ferramentas que podem fazer sentido para você. Gostaria de fazer mais uma observação da importância de uma ferramenta um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa como essa de investimento. Na fase inicial, acho que de todo mundo, assim como eu, a gente começa investindo numa corretora ou num banco e utiliza só as métricas que essas ferramentas nos dão. Só que geralmente são muito pobres. Por mais que hoje essas ferramentas evoluíram bastante, não são suficientes para que você tenha consiga analisar perfeitamente a performance da sua carteira, comparado com alguns indicadores, que você tenha realmente o controle dos seus investimentos e saiba que você está no caminho certo. Essas ferramentas mais elaboradas não precisam ser muito sofisticadas e complexas, você consegue ver se você está de uma forma objetiva no caminho certo, se você está prosperando, progredindo com os seus investimentos. Gostaria de frisar que vai fazer diferença no seu patrimônio a longo prazo são os aportes que você vai fazer mês a mês, semana a semana, assim que entrar seus rendimentos, e os estudos. Quanto mais a gente aumenta os nossos aportes, quanto mais a gente estuda a nossa performance e as possibilidades de investimentos, de conhecimentos no mundo dos investimentos, mais a gente tem resultado. Então, uma ferramenta para nos auxiliar a controlar nossos investimentos é muito importante. Importante para a gente saber se a gente está no caminho certo, se os indicadores estão bem, se a gente está progredindo, mas o mais importante é a gente continuar estudando e continuar aumentando os nossos aportes. Aumentando os aportes, um novo estudo, um novo conhecimento é o que vai fazer a gente caminhar mais rápido e ter maiores resultados em busca da liberdade financeira, qualidade de vida, seja lá qual for o seu sonho que o dinheiro pode te ajudar a realizar. De uma forma bem objetiva, a gente vai comparar 6 ferramentas das 6 mais populares hoje no mercado, ferramentas de agregação, consolidação de ativos, controle de carteira. E eu listei alguns indicadores, alguns pontos que eu considero bem sensíveis e importantes quando a gente fala em gestão de carteira. Fazendo uma comparação direta no preço da assinatura, se é um plano gratuito ou um plano pago, integração direta para que seja feita a atualização de forma automática, a partir do momento que a gente compra os ativos, eles automaticamente entrem na nossa carteira sem a necessidade de inclusão manual, integração com o exterior, para que automaticamente os ativos do exterior, REITs, bonds, os ativos que compramos lá fora automaticamente entrem para a nossa carteira. E um indicador que é muito importante para mim, um critério de avaliação, as ferramentas de análise de performance. Ferramentas que você consiga analisar como está performando cada classe da sua carteira, cada ativo que você comprou, saber se é a hora de se desfazer do ativo, comprar um outro ativo, em que classe aportar mais. Isso para mim é um critério fundamental na hora de decidir para que ferramenta escolher. Então esse indicador para mim é um dos 6 fundamentais. Declaração de imposto de renda é algo que dá muito trabalho. Ao final de um ano, se você investiu, trabalhou, investiu durante meses no ano, e chega no final do ano você tem que listar detalhe a detalhe para o investimento, para o leão, é muito chato de fazer, muito burocrático. Então ter uma ferramenta que no final do ano liste para você
no ano seguinte, obviamente, de uma forma bem objetiva e bem prática. Isso é uma mão na roda, ajuda demais. E eu recomendo que tenham isso no seu dia a dia para que anualmente tenham essa simplicidade, essa facilitação na hora de fazer a declaração de imposto de renda, seja no Brasil ou fora dele. E aplicativo para smartphone. Isso não é algo que seja fundamental no meu ponto de vista, mas para a maioria das pessoas é. A maioria das pessoas é mobile first, as pessoas gostam primeiro do mobile, primeiro do aplicativo, então isso é muito importante. É uma mão na roda? Facilita? Facilita, mas eu particularmente não é algo muito importante, mas eu creio que para a maioria das pessoas seja, por isso que eu botei esse sexto indicador aqui. E vamos lá, de uma forma objetiva, eu listei da B3 Investidor. A B3 Investidor é o aplicativo direto da empresa que faz a gestão da Bolsa de Valores brasileira. Ou seja, a empresa que gerencia a Bolsa de Valores tem uma plataforma gratuita. Ela provê um site onde a gente consegue fazer a gestão dos nossos ativos. Tem o Investidor 10, que é uma empresa autônoma, muito forte, o Status Invest, o MyProfit, o Kinvo e o TradeMap. Todas as empresas autônomas independentes que construíram plataformas que se integram com a B3, que é a Bolsa Brasileira, e cada uma presta seu serviço de uma determinada forma. Eu, particularmente, vamos lá, falando de preço de assinatura, eu listei aqui a plataforma da B3 é gratuita, totalmente gratuita. Investidor 10, R$ 238,80. Status Invest, R$ 260 MyProfit, 238. O Kinvo também, 238. O TradeMap, em torno de 240, 239. Todas com preço muito similar, como você pode ver, como vocês podem ver. Integração com a B3. Por motivos óbvios, a B3, o site da B3 é automático. A partir do momento que você compra seus ativos, já está atualizado lá. Ou seja, não tem essa preocupação, você vai ver a atualização dos seus ativos, das suas compras de forma automática. Investidor 10 sim, também atualiza de forma automática, faz a sincronia com a B3, porém somente na parte paga. A parte gratuita, você tem que fazer a inclusão manual dos seus ativos, dos ativos que você comprou. Status Invest, o gratuito, você já consegue fazer a sincronia, e isso para mim é um grande ponto positivo para o Status Invest. O MyProfit, o Kinvo, o TradeMap, assim como o Investidor 10, somente os planos pagos, a gente consegue fazer a integração de forma automática. Ou seja, assim que comprou o ativo, 2 dias no máximo, atualização, assim que a B3 confirma, faz a liquidação da compra, automaticamente aparece nessas plataformas. Na B3 aparece automaticamente, porque é a própria B3 que gera a bolsa, os ativos, compras e vendas. E o Status Invest também dá esse recurso de forma gratuita. Integração no exterior, somente o MyProfit faz isso, faz essa integração com corretoras que operam no exterior. Todos os demais não fazem, ou seja, a inclusão dos ativos são de forma manual, que deve ser feito. Ferramentas de análise. Cada ferramenta tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Eu coloquei aqui praticamente todas as ferramentas, eu acho que tem um nível satisfatório, que atende uma qualidade mínima para que a gente consiga fazer a gestão dos nossos investimentos. Porém, o B3 Investidor, a ferramenta proprietária da Bolsa Brasileira, da empresa que faz a gestão da Bolsa Brasileira, eu acho que não atende um mínimo satisfatório para quem não tem condições de pagar um plano, está iniciando os investimentos, pode utilizar a plataforma. É possível fazer a gestão, fazer a consolidação, mas a partir do momento que você consegue entender um pouco mais, entender alguns índices, indicadores, querer procurar oportunidades, analisar ativo, já não é a melhor ferramenta. Por isso que as ferramentas proprietárias de outras empresas são mais importantes, por isso que todas estão em verde, estão positivas nesse cenário. Declaração de imposto de renda. A mesma coisa. Praticamente todas as empresas, as outras plataformas, têm essa possibilidade de uma ferramenta que auxilia em fazer uma consolidação dos dados para que a gente faça a declaração de imposto de renda, mas o próprio site da B3 não tem uma ferramenta gratuita para isso. Caso você queira fazer o seu imposto de renda, a sua declaração de forma simples, existe uma ferramenta integrada a ela que você tem que pagar, que gira em torno dessas plataformas. Ou seja, para pagar esse valor para uma plataforma, eu recomendo que já compre uma plataforma dessa, porque além desse benefício da facilitação do seu imposto de renda, você também tem outros benefícios, como a gestão de desempenho, análise de ativos e muitas outras coisas. E o TradeMap, pela minha pesquisa, eu também não encontrei uma ferramenta que facilite a declaração do imposto de renda. E por último, ter o aplicativo para smartphone para facilitar a gestão. Todas as empresas provêem aplicativo, ou seja, exceto a B3, o B3 Investidor, que é
própria bolsa de valores, não tem aplicativo. Todos os demais têm, você consegue gerir o seu patrimônio, ter todo o teu controle dos seus ativos, das suas compras, das suas vendas na palma da sua mão. Todas as empresas provêm esse serviço. De uma forma bem objetiva, qual é a minha escolha? O B3 Investidor, de uma forma gratuita, levaria o primeiro local, a primeira posição, porque é gratuito. Se você não tem condição de pagar um plano, pagar uma assinatura, ele é gratuito, você consegue fazer a administração de uma forma simplificada, de uma forma básica, sem gastar nenhum dinheiro. Foca na aquisição, em aumentar sua renda, em comprar ativos e automaticamente, utilizando o B3 Investidor, você consegue ter uma gestão básica da sua carteira. Segundo colocado, se você já quer dar um próximo passo, se você já investe um tempo, se sua carteira está crescendo e você quer analisar como é que está a performance da sua carteira, dos ativos, e você já tem alguns proventos entrando mês a mês, pense em pagar R$ 20 ali por mês para assinar uma plataforma dessa, porque é muito positivo. Eu recomendo para todas as pessoas próximas a mim, porque você tem muitos benefícios. A plataforma de cursos é muito interessante, tem mais de 15 cursos lá que você pode aprender como escolher um fundo imobiliário, como escolher uma ação e muitas outras coisas, análise fundamentalista, técnica. Isso é muito importante para a vida do investidor. Se você quer se aprofundar, saber em detalhes a sua carteira, a performance e ainda continuar evoluindo, eu sugiro o Investidor 10, como a primeira plataforma paga, também analisando a interface, uma interface limpa, clean, e a usabilidade é muito boa para o dia a dia, principalmente para o investidor iniciante e intermediário. Status Invest eu não posso deixar, eu boto na terceira posição porque é uma plataforma que já dá integração gratuita, tem outros benefícios, o preço é muito próximo. O layout eu particularmente não gosto muito, tem algumas questões ali, acho meio complexo os menus, então eu coloco no terceiro local, mas eu não posso desqualificar o Status Invest, é uma excelente plataforma, tem muitos recursos gratuitos, muitas ferramentas, tem um mapa dos investimentos ali que eu acho muito interessante, ou seja, você pode utilizar várias ferramentas, mas escolha uma que vai ser a sua ferramenta mestra, que vai te orientar, que vai te guiar, onde vai estar a sua carteira, onde vai estar. Você tem dúvida de algum ponto sobre a sua administração do seu investimento, a consolidação, você vai lá. É aquela carteira que vai ser sua carteira mestra, vai ser sua ferramenta mestra. Mas pode ter outras que você pode utilizar um recurso ou outro, assim como eu faço. Tá? Eu também não quero desqualificar todas as outras ferramentas, são excelentes produtos, o MyProfit, o Kinvo, o TradeMap e algumas outras existentes no mercado. Essa é a maravilha do capitalismo. Toda semana, todo ano aparece uma ferramenta nova, uma ferramenta com uma nova funcionalidade, e eu recomendo que, como eu falei anteriormente, vocês pesquisem. Veja qual a ferramenta que mais se identifica com vocês mesmos. Cada um vai ter uma opção pessoal, essa é a minha opinião, e é através da minha experiência que eu estou compartilhando com vocês. Se eu tivesse ouvido isso no passado de uma pessoa mais experiente, certamente eu teria acelerado o meu processo de desenvolvimento de aprendizado e, por consequência, de resultados. Então, essas são as minhas escolhas. B3 Investidor para quem não quer nesse momento gastar dinheiro com uma assinatura, e o Investidor 10 para quem já está disposto a pagar uma assinatura e elevar o nível da gestão da sua carteira. Como eu falei anteriormente, não quero ou não posso pagar por uma assinatura. Qual a minha escolha? Eu sugiro o Investidor 10, a própria área do investidor da B3, que é uma excelente ferramenta para quem está numa fase inicial. Mas já posso pagar uma assinatura, já tem algum rendimento, algum provento dos meus investimentos? Eu sugeriria o Investidor 10, por ser uma ferramenta muito completa, ter muitas ferramentas, cursos e ferramentas como a gestão no imposto de renda, coisas que vão te ajudar ao longo dos investimentos, da sua carreira como investidor, da sua jornada como investidor, e vão fazer você ganhar tempo, tempo que esse você pode estudar e aumentar sua performance, seus resultados nos investimentos. Aqui de uma forma muito rápida, falando um pouco de cada plano, eu coloquei o plano básico em todos na tabela de comparação, mas tem outras possibilidades aqui, existem outras modalidades com outros benefícios. Você pode ver aqui no Investidor 10, no Status Invest, como eu falei, gira em torno de R$ 20, R$ 23 todas as assinaturas, então são assinaturas muito acessíveis. Eu recomendo que você pesquise, utilize essas ferramentas e analise qual que se encaixa no seu orçamento e qual faz mais sentido para você, qual layout você mais gostou, quais relatórios você mais gostou, mas escolha uma e siga com ela pelo menos um ano, para que você consiga explorar bastante a ferramenta, entender todos os detalhes, porque todas elas têm muitos recursos. Cada um vai se identificar com uma especificamente. Trademap, como eu falei, tudo gira em torno de R$ 20, R$ 23. É um preço que eu considero muito justo para você elevar o seu nível nos seus investimentos e melhorar por consequência os seus resultados.
Por último, o Kinvo, também na faixa de R$ 20, um aplicativo, uma plataforma incrível. E uma pergunta básica: será que a B3 Investidor, a ferramenta gratuita da Bolsa de Valores da B3, me atende? Serve para mim, que estou começando agora o investimento? Aqui estão algumas imagens do dashboard da B3. Na lateral esquerda a gente vê alguns menus. É uma ferramenta muito simples, como eu falei. Um gráfico de pizza, como vê a divisão de classe, de ativos, fundo imobiliário, tesouro, ações, ETFs. Do lado direito algumas notificações. A gente consegue ver o montante total do patrimônio na data de hoje. A gente consegue ver uma evolução patrimonial, um gráfico simples, mês a mês, com evolução. A gente consegue ver por dia, semanas, meses e ano. Algumas movimentações recentes que a gente vê na nossa carteira. O aumento de proventos mês a mês, quanto que a gente está recebendo das nossas ações, fundos imobiliários, ETFs, quanto que está entrando na nossa carteira, que são chamados proventos. A gente pode exportar para Excel, se a gente quiser fazer um gráfico mais elaborado, um PDF. E como eu falei, eu considero o B3, a plataforma da B3, um pouco limitada. É uma plataforma simples, prática para quem é iniciante. Para quem é iniciante, atende perfeitamente. Agora, para quem já investe há um tempo, para quem quer elevar os seus resultados, quem quer melhorar a gestão da sua carteira, eu sugiro dar um próximo passo. Escolher uma plataforma um pouco mais moderna, com mais ferramentas, e o Investidor 10 é a ferramenta que eu utilizo, já utilizo há alguns anos, e estou muito feliz e não penso em mudar tão cedo. É uma ferramenta que atende às necessidades, está em constante mudança, tanto o Investidor 10 como todas as outras. Então, geralmente quando a gente compra uma ação, a gente compra a gestão daquela empresa. Uma plataforma dessa é a mesma coisa. A gente compra quem é que está desenvolvendo o aplicativo, o site, e pelos meus anos de experiência, o Investidor 10 tem aprimorado muito, tem evoluído muito de uma forma muito rápida. E eu estou bem satisfeito. Eu creio que muitos de vocês podem ficar também. Por último, falando da carteira do canal, de uma forma bem específica, a gente vai para a mão na massa agora, a gente vai aplicar na carteira do Investidor 10, a gente vai criar uma carteira juntos e vai fazer essa aplicação do primeiro aporte que a gente fez de R$ 500 da carteira do canal, de uma forma simplificada. Faço uma observação aqui, que eu não vou fazer a integração direta, eu pago o plano premium do Investidor 10, porém eu já utilizo para os investimentos pessoais, o Investidor 10, e eu vou fazer uma segunda carteira, uma carteira do canal, que a gente vai começar com R$ 500, com aporte mensais de R$ 500 e, obviamente, mais proventos que porventura vão entrar, reinvestimento, mais dinheiro novo, aporte de R$ 500. Eu vou estar fazendo nessa outra carteira e eu vou fazer a adição dos ativos de forma manual. É importante que vocês vejam isso, como fazer uma inclusão manual, porque existem algumas integrações que não são automáticas. A B3 é a bolsa brasileira, mas tem bolsas internacionais, existem cripto, e esses ativos são necessários fazer inclusão manual. Então, a integração com a B3 ajuda muito, resolve pelo menos 70% do nosso problema, dos trabalhos que a gente vai ter que fazer, mas alguns 30% a gente vai precisar fazer na mão. Cripto, talvez investimentos internacionais, então é importante que vocês aprendam de uma forma muito objetiva e como um fim didático é muito importante vocês aprenderem esse passo. Por isso que eu vou fazer dessa modalidade também, é um dos motivos. Após o cadastro feito no Investidor 10, de uma forma muito simples, a gente, quando cria uma carteira nova, a gente tem essa possibilidade de integrar com a B3 ou adicionar os ativos manualmente. Selecionando isso, automaticamente, quando a gente faz a integração, a gente informa a nossa usuário e senha da B3, do B3 Investidor, nessa integração, automaticamente ele vai puxar todas as suas compras, todas as suas vendas e por consequência, consolidar a sua carteira de tudo que vem da B3 de forma automática. Porém, como eu disse, eu vou fazer de forma manual. Por quê? Por fins de separação de carteira, separar do meu CPF os meus investimentos com a carteira do canal e também mostrar para vocês como a gente faz a adição desses ativos manualmente, porque a gente vai precisar num dado momento. Existem alguns ativos, como CDBs, que não puxam de forma automática, o CDB não está na bolsa, o CDB geralmente está num banco, tá? É o crédito depósito bancário, ou seja, é um dinheiro que a gente emprestou para o banco, então não tem essa integração no momento. Então é muito importante que a gente aprenda como fazer essa inclusão de ativos manualmente e é dessa forma que a gente vai fazer e vai atualizando a carteira do canal mês a mês. Vamos comigo de forma passo a passo. Vou clicar aqui em adicionar ativos manualmente. A gente investiu R$ 200 no fundo de investimento do próprio C6.
A gente seleciona um ativo naquela caixa de seleção, porém, geralmente alguns nomes são um pouco diferentes, não estão exatamente como o nome da descrição que a gente seleciona no aplicativo, então pesquisa na internet, caso tenha alguma dificuldade, mas em linhas gerais é bem simples preencher essas informações. A única dificuldade que às vezes a gente tem é que o nome do ativo não está exatamente como está no aplicativo. Mas pesquisando na internet a gente encontra essa referência e uma sugestão é digitar o nome do banco. Digita o C6 e aparece uma lista de seleção e a gente pesquisa na internet essas opções que aparecem. Aqui a gente vê que é um ativo de juros, de renda fixa, então é muito similar ao que a gente escolheu, a questão da taxa de juros em si. E depois é só clicar aqui e adicionar ativo. Feito. Primeiro ativo da carteira incluído. A gente vai clicar aqui em novo lançamento e vai continuar a nossa inclusão de ativos. A gente vai incluir os outros 3 fundos imobiliários que a gente comprou. A gente comprou 11 cotas do Gari 11, também no dia 17. A gente vai selecionar aqui o dia 17. A gente comprou, vamos procurar aqui FIIs, fundos imobiliários. A gente vai digitar o Gari 11. A sugestão já estava aqui, 903, que foi o preço exatamente que eu paguei. Geralmente ele já puxa o preço automático. Adicionar ativo. Segundo ativo adicionado, vamos para o próximo. Novo lançamento, próximo ativo, também fiz. Selecionar aqui GGRC11. A gente comprou 10 cotas do GGRC11. A gente confere o preço que a gente pagou. Vamos verificar se foi 9,87. A gente pagou um pouquinho mais caro. A gente pagou 9,92 para as 10 cotas. Pronto, adicionar ativo. GGRC11 adicionado. Vamos para o próximo ativo. O último ativo é o MXRF11. Vamos selecionar FIIs. MXRF11. E compramos 10 cotas. Último ativo adicionado. Carteira completamente preenchida com o nosso primeiro aporte. Aparentemente tem um bug na ferramenta com o fundo de renda fixa que a gente escolheu. Foi necessário vir até fazer a troca desse fundo. Eu vim até lançamentos e deletei o fundo anterior e escolhi um fundo novo. O mais importante frisar é escolher um fundo que tenha a mesma característica. É um fundo de renda fixa que pague aproximadamente a Selic, o CDI, o Crédito Depósito Interbancário. Para fazer essa inclusão, novamente vem adicionar ativo e buscar por fundos de investimento. E na hora de selecionar ativo, coloca DI, tá? E RF, que é o depósito interbancário, é a taxa de depósito interbancário, que é muito próxima à taxa Selic, é 0,95% da Selic, e renda fixa. Você pode escolher qualquer um desses. Pode ser que um desses não esteja cadastrado no sistema e o cálculo do patrimônio não funcione. Por isso que é importante, geralmente, eu recomendo que coloque um bancão. Coloque um banco Itaú, um outro banco grande, Santander, mas eu coloquei esse primeiro como teste, esse FASC, e funcionou, tá? Eu já fiz a inclusão e a gente já pode voltar aqui para o nosso resumo e automaticamente a gente já vê o nosso patrimônio atualizado. Os R$ 500 que a gente aportou, teve uma pequena oscilação, uma pequena queda, o patrimônio está em 497 e aqui a gente já vê o dashboard, já vê que é uma ferramenta sofisticada para a gente gerenciar o nosso patrimônio. De uma forma bem sucinta, não vou entrar em muitos detalhes, recomendo que façam isso, mas é uma ferramenta maravilhosa, tem muitas ferramentas, muito recurso, a gente consegue ver o nosso patrimônio total, o lucro, os proventos recebidos, levando provento, é tudo que vem, dinheiro novo que entra na sua conta, oriundo dos investimentos, pode ser juros sobre capital próprio, dividendo de ações, dividendo de fundos imobiliários, então os proventos de fundos imobiliários têm muito, muito recurso, vem aqui em proventos. Tem a variação, rentabilidade, a gente consegue ver a evolução do patrimônio com gráfico de barras, no próximo mês a gente já vai ver uma nova barra aqui do mês de outubro, os ativos na carteira em formato de pizza, a gente tem 2 classes aqui, como eu fiz a distribuição lá, só que de forma real agora, fundos imobiliários e fundos de investimento de renda fixa, aqui os 3 ativos que a gente comprou, a variação deles, o valor, o fundo de investimento que eu comprei, que, como eu falei, eu botei um outro fundo só para que ele entrasse no cálculo do patrimônio. Isso não interessa, interessa o valor que vai estar aqui, que vai sendo corrigido, vai sendo atualizado. O importante, como eu falei, é isso daqui, ó, renda fixa, DI, através do valor do CDI, e outras ferramentas que a gente tem. Esse é um resumo geral da ferramenta. A gente tem aqui
proventos. Antes de falar de proventos, vale a pena frisar, mais uma vez, a gente na parte superior direita, a gente tem aqui a integração com a B3 e adicionar ativo. Caso você não tenha mais de uma carteira, tenha uma única carteira, todos os ativos que você compra na B3, grande parte deles, vai ser 90% dos seus ativos vão vir de forma automática. Eles serão puxados do sistema de forma automática. Como eu disse anteriormente, reforço que eu estou fazendo isso de forma manual para mostrar também que é simples e que vocês vão precisar num dado momento. Então é importante saber. Tá bom? Mas, caso vocês tenham uma única carteira, muitos dos ativos vão vir, suas compras e vendas virão de forma automática. Aqui na aba Proventos a gente vai ver todos os valores que vão entrar oriundos dos investimentos, tá? Ações, dividendos de ações, os proventos de fundos imobiliários, ETFs e outros, tá? Isso aqui de uma forma muito organizada. A partir da evolução na carteira do canal a gente vai aprender juntos. Vou compartilhar com vocês todos mais em detalhes as funcionalidades do Investidor 10. A gente tem a nossa rentabilidade, que a gente consegue comparar com uma série de indicadores, como eu falei, por exemplo, com o CDI, que é a taxa próxima da taxa Selic, taxa básica de juros, o IPCA, que é a nossa inflação, o IFIX, que é a taxa média dos fundos imobiliários, uma taxa referência dos fundos imobiliários, o IBOV, o indicador da nossa bolsa de valores, o indicador de small caps, o SMLL, SPX, IDIV, um índice de ações de dividendos, e VB11, que é um indicador de ações que reflete o S&P 500, as 500 maiores empresas americanas. Então a gente consegue comparar a nossa carteira com os indicadores mais importantes que existem no mundo para saber como está a nossa performance. Se a gente não consegue comparar, a gente não consegue saber se a gente está bem, se a gente não está. Através dessa ferramenta a gente consegue comparar com uma série de indicadores num período de tempo específico. Isso é muito importante. E a nossa rentabilidade que a gente consegue acompanhar a partir do momento que a gente cadastra nossa carteira, a partir do momento que a gente faz nosso cadastro numa corretora, que nossos dados vão para a B3, automaticamente ele consegue puxar através da integração, aqui a nossa rentabilidade, ou a partir do primeiro período que você começou a fazer a inclusão de dados manuais. Patrimônio, a gente consegue ver o nosso patrimônio aqui, a distribuição dele por tipo de ativos, por fundos, FIIs, por classes, por ativos específicos, os fundos de investimentos que a gente tem. A gente consegue ver todo um extrato discriminado, informações detalhadas do nosso patrimônio. Eu acho que tudo que a gente precisa a gente tem nessa ferramenta. Metas, a gente consegue colocar meta. Quando que eu vou atingir o meu primeiro 5 mil, meu primeiro 10 mil, quanto eu quero ter de ação de Petrobras. Isso é muito importante para você saber o que você tem que fazer no dia a dia. Isso é muito importante você ter claro o que você precisa fazer, dar o próximo passo para chegar onde você quer chegar. Isso é muito importante. Análise. Essa aba é interessante que, com o uso da inteligência artificial, ele consegue dizer alguns ativos que podem ser problemáticos, podem estar gerando problema na sua carteira, através de algum informativo, algum informe da própria empresa, esse ativo pode o dividendo diminuir, você saber se perdeu o fundamento, se é hora de vender, se é hora de comprar. Essa aba aqui, ela te dá bastante informação importante para atingir o seu objetivo dentro do seu perfil de investidor. Lançamentos são as entradas das compras e vendas dos seus ativos, seja ele manual ou através de integração. Vai ficar listado aqui todo o ativo que for comprado ou vendido, tá? Como vocês podem ver aqui, são os 3 ativos que a gente comprou da carteira do canal e o fundo de investimento. Todas as entradas a gente vê a fonte que são de fonte manual. O cadastro foi feito manualmente, não foi feito por integração, atualização automática. Por último, a gente tem aqui uma ferramenta que eu acho maravilhosa, que ajuda na nossa declaração de imposto de renda, uma vez no ano. Vai ficar um extrato discriminado exatamente como na declaração de imposto de renda. A gente vai vir aqui, vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V na declaração e consegue fazer a nossa declaração em 20 minutos. Caso a gente não tenha isso, a gente vai demorar. Vai ter que ter muitos controles, controle em Excel, documentos, boletas das compras, as notas de corretagem, então é muito complexo. Então eu recomendo demais que vocês tenham isso. É óbvio que essa preocupação com o imposto de renda se inicia a partir do momento que a gente tem um patrimônio acima de 30 mil reais, 40, que a gente tem a obrigação de fazer a declaração. Mas é óbvio que a gente começa a investir, a gente tem ambição, a gente quer crescer, então começar certo é muito importante. Você saber que você vai precisar fazer a declaração e ter uma ferramenta que você consegue ganhar tempo e em 5 minutos resolver esse problema. E por último, e não menos importante, eu sou um cliente, tenho assinatura, sou um cliente Pro, então tem todas as ferramentas que eu já falei para vocês. Gerenciador de carteira, você pode ter várias carteiras, eu tenho uma aqui agora, eu tenho do canal e eu tenho minha carteira pessoal dentro da ferramenta. Cursos, são dezenas de cursos que são incríveis. Eu indico demais essa ferramenta, não estou ganhando nada sobre isso. Espero que um dia eles façam a parceria com o canal,
porque eu recomendo demais, sou muito satisfeito com a ferramenta. Carteiras recomendadas, você que ainda não tem grande conhecimento e gostaria de ouvir sugestão de especialista de ativos, aqui tem carteiras recomendadas. Ranking de buy hold, você consegue ver as ações, os ativos mais importantes para quem quer comprar um ativo e segurar durante muito tempo. É o buy, comprar, hold, segurar durante longo prazo. Então são as melhores ações para você holdar, para você guardar durante muito tempo. Ranking de Graham, um grande investidor que, através da métrica dele, da matemática dele, da fórmula que ele criou, tem um ranking das melhores carteiras baseada nessa fórmula, na estratégia de Graham. Tem agenda de dividendos, você pode montar uma carteira e dentro de uma agenda, você fazer uma agenda de períodos do ano, os meses específicos que você quer receber dividendos. Então você pega uma ação que paga em janeiro e maio, você pega uma ação que paga em fevereiro e dezembro, com isso você pode receber dividendo todos os meses de acordo com um período de pagamento de dividendos de cada empresa. E nessa agenda de dividendos você consegue ter isso muito claro, seleciona uma boa empresa que ainda vai te pagar no período que você gostaria. Outros relatórios, ações mais queridas, fazer busca avançada para você que já entende um pouco mais detalhes sobre o investimento. Ranking de Embazin, que é um grande investidor brasileiro, também teve muito sucesso com o mercado de investimento no Brasil, e a integração com a B3. Ou seja, tem muita ferramenta positiva, interessante, de grande qualidade dentro do Investidor 10. Eu recomendo demais quem está interessado em dar um próximo passo, evoluir, ter mais resultados com o seu patrimônio, que não só assine essa ferramenta, estude a ferramenta, mas estude todos os cursos que ela tem, que são fundamentais para a nossa carreira como investidor. Aqui eu listo alguns cursos bem rápidos, como fazer fortuna com ações, investimento em Bitcoin, fundos imobiliários para como viver em dividendo e muitos outros. Renda fixa, tesouro direto. Recomendo que aqui certamente, como eu falei, R$20 é um investimento muito baixo diante do retorno que você tem. Você pode se tornar um grande investidor somente com essas ferramentas, com esses cursos. Então, para não ser mais redundante e prolixo, creio que não tem preço impagável os R$20 em relação ao retorno que tem através de tudo que o investidor 10 te dá. Eu encorajo e recomendo demais, mas a decisão é sua. Por último, se você não quer fazer uma assinatura agora, utilize a plataforma do B3 Investidor, que é mais do que o suficiente para você fazer uma gestão básica da sua carteira. E se você começou a crescer e quer acelerar o seu processo de um resultado de investimentos, assine o Investidor 10 ou alguma outra ferramenta do seu gosto e você mais se afeiçoou, para você acelerar esse processo. E não deixe de estudar. O que muda completamente o jogo do investidor é continuar estudando, não parar de estudar e aumentar os aportes constantes. Na minha opinião, esse é o segredo do sucesso, que está dando certo para mim e para muitas outras pessoas que estão aplicando esse método dia após dia. Chegamos ao fim e gostaria de frisar: ter controle dos seus ativos, ter controle do seu patrimônio é fundamental para a gente investir com inteligência, para a gente fazer uma boa alocação de ativos e ter bons resultados, excelentes resultados a médio e longo prazo. Então, escolher a sua ferramenta e dar os primeiros passos na sua organização financeira é fundamental. Não deixe de tomar essa decisão. E por último, digita aqui embaixo, comenta qual ferramenta você escolheu, qual ferramenta você mais gostou, que ferramenta você já utiliza que de repente eu não conheça. Contribua com essa comunidade, com esse canal que é pequeno. Eu tenho certeza que você pode contribuir com outra pessoa. E se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, fica à vontade. Deixa o comentário. De repente pode ser uma sugestão para um próximo vídeo. E compartilha de repente com quem tá precisando, alguma pessoa que você acredita que esteja nesse mesmo ritmo, começando uma carteira, não sabe qual dar os primeiros passos. Tenho certeza que esse vídeo pode contribuir de alguma forma. No mais, desejo bons investimentos, sucesso e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus.